Fala pessoal, Barão no Mercado. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, pessoal, começando do zero. Já temos 4 aulas postadas aqui no canal. Se você quiser é só ir lá na playlist, vai ter aula 1, 2, 3 e 4, tá? Vamos fazer hoje a aula 5. Queria pedir, se você gosta desse conteúdo de mercado, se interessa, dá uma olhada aí no canal, se achar interessante, se inscreva no canal e deixa aquele like aí para nos ajudar, a nos dar uma força, tá? Pessoal, hoje vamos falar sobre mudanças de tendência, pivô, LTA, LTB, bem simples, bem tranquilinho, para amanhã já começar a semana já com uma nova visão sobre o mercado, tá? A mudança de tendência, pessoal. A mudança de tendência ocorre justamente quando aparece o que chamamos de pivô. Existem dois tipos de pivô, o de alta e o de baixa, tá? Isso aqui é muito importante. Vamos aqui para o nosso gráfico. Tem aqui o gráfico do mini índice, tá? Mas esse estudo ele é aplicável a qualquer tipo de gráfico. O que ocorre? Sempre que você tem uma tendência de baixa, você tem topos e fundos descendentes, certo? No momento que você tem este fundo aqui fazendo esta puxada, que seria equiparada a essa, mas aqui, e você não tem a continuidade desse movimento, você tem a armação de um fundo mais baixo, que esse aqui, um topo mais baixo que esse aqui, mas agora o seu fundo, quando começa essa pernada aqui, ele é mais alto que esse anterior. Então ele não seguiu fazendo fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, ele fez um fundo mais alto. Aqui ele armou um pivô, como no futebol lá que arma a jogada, aqui ele armou um pivô que ele pode estar rompendo essa tendência de baixa, que você consegue, nós vamos ver mais pra frente a questão de LTA, LTB, canal de alta, canal de baixa. Ele rompendo esse ponto aqui, ele rompeu o pivô, e ele pode estar dando continuidade agora, né, na verdade reversão da tendência, e fazendo a mesma questão até que ele chegue num ponto que ele faça um topo mais alto, volte na retração desta pernada aqui de alta, ó, ele foi essa pernada, retraiu, mas quando ele foi voltar para renovar o topo, ele não consegue, deixando um topo mais baixo, ó, em vez de ele seguir fazendo topos mais altos, agora ele fez um topo mais baixo e perdeu essa região aqui, ou seja, a nossa região, a nossa LTA, neste caso aqui, né, para baixo é LTB, eu já vou explicar, para cima é LTA, ele rompeu agora formando novamente, então por isso que o pivô é sempre visto no final de movimento, ele é sempre observado, deve ser observado no final de movimento. Já vamos dar um exemplo aqui no índice, tá? Não serve como análise para a semana, nem nada, mas eu quero mostrar algo interessante que está acontecendo no índice para vocês nesse exato momento. O índice vem fazendo topos e fundos descendente, correto? Estamos em 15 minutos. Ó, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto. Beleza? Isso aqui é um canal de. É uma LTB. Fundos mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Aqui nós temos um canal de baixa. Juntando duas LTBs você tem um canal de baixo, juntando duas LTA você tem um canal de alta. Tá? Mas a gente não vê, eu não quero riscar muito. No momento que ele não conseguiu renovar esse fundo aqui, ó, isso no 15 minutos, ó, ele confirmou, ou pelo menos indicou um pivô, e que ele está indo para romper e dar continuidade. Pode ser que ele não consiga vencer esse topo e volte a cair, já que estamos vendo no 15 minutos, e siga fazendo a sua LTB, foi um falso rompimento, tá? E isso é uma questão de análise, tá? Você deve observar o mercado, você tem aqui o 15 minutos. Nos 5 minutos você vai estar vendo com muito mais ruídos, nos 2 minutos muito mais ruído ainda, tá? Porque esse movimento todo aquele que ele fez lá de armar o pivô, ele já estruturou e montou nesta base aqui, ó. Quanto maior o tempo, aqui ele já não conseguiu fazer esse fundo mais baixo que esse, e ele está testando agora essa região aqui para romper esse pivô e manter uma alta, ou, né, voltar a trabalhar aqui embaixo e dar continuidade. Ele só fez isso, ó. Certo? E o nosso canal só ficou um pouco mais aberto, digamos assim, né, com um espaçamento maior. Bom, vamos dar continuidade aqui agora ao estudo. Então, pivô de alta acontece após o movimento de baixa, pivô de alta, né? Acontece após o que a gente acabou de ver ali agora como um exemplo índice, né? Não como indicação de nenhum tipo de análise, mas apenas como uma observação do que teria, né, um pivô.
ele acontece após o movimento de baixa. Como eu disse, o movimento está fazendo topos e fundos descendentes. Ele vai acontecer quando esse fundo aqui começa a ser mais alto que o anterior. Tá? Aparece quando a resistência é quebrada. Neste caso, dizemos que houve uma mudança de tendência, pois os topos e fundos não são mais descendentes. Tá? Tem uma figura aqui que mostra a vocês, ó, fundo, F1 é fundo, tá? Então temos aqui um fundo, um topo, fundo mais alto, né? Tendência de alta, ó, ele está na tendência de alta em verde. Então temos um fundo mais baixo, um topo, ó, fundo mais alto. E aqui ele está indo agora para romper essa região que está com uma estrutura, tá? Esse é um pivô de alta porque foi formado depois dessa tendência de baixa que vinha. Ele fez esse fundo mais alto que esse aqui e este topo aqui que seria a continuidade, né, de uma alta. Então, resumidamente, aqui tem uma instrução de compra. Você observa volume, né? Quem opera pivô muito cuida, e outros operadores também cuida da questão do volume que está acontecendo para ser influenciado, né? Tem uma tomada de posição melhor com a questão do volume. Trabalha junto com esses indicadores, com esses acompanhadores, com esses tipos de ferramenta que podem te ajudar, né? Pivô de baixa, pessoal. Pivô de baixa. Isso é bem básico, é bem simples, tá? O pivô de baixa ele é estruturado no final de uma tendência de alta. Tínhamos uma tendência aqui atrás que vinha possivelmente de alta. O pivô é armado quando não consegue fazer um topo mais alto que o anterior. Ele armou um pivô de baixa, tá? Quando ele rompe, aqui seria a venda para dar continuidade. Muita gente costuma a fazer esse tipo de operação aguardando. Está numa alta, confirmou um pivô de baixa, espera ele romper e no toque desta região aqui onde ele rompeu o pivô é que faz a venda, tá? E não precisa vender aqui, ficar positivo, voltar no 0 a 0 e sair, tá? Então, fica aí para vocês só uma característica já para complementar os estudos. Ele tem a mesma característica do de alta, mas acontece em movimentos... tem a mesma característica do pivô de alta, mas acontece em movimentos de alta, né? Porque é um pivô de baixa. Se ele é um pivô de baixa, é porque ele está vindo de uma estrutura de alta, ele fez um topo mais baixo aqui, ó, nessa puxada, um topo mais baixo que antecede ele armou uma estrutura de pivô de baixa. Tá? Pivô de baixa vem do rompimento de uma estrutura de alta, e o pivô de alta vem do rompimento de uma estrutura do pivô de baixa, tá? E vice-versa, um trabalha contra o outro, digamos assim. Né? O pivô lhe dá uma oportunidade de compra ou de venda nos rompimentos, ou seja, a partir do momento em que ocorrer um pivô de alta, você entrará comprado, e quando aparecer um pivô de baixa, você entrará vendido. Como eu expliquei para vocês há pouco, já com alguns exemplos até no gráfico. Vamos agora para linhas de tendência, tá? Vale ressaltar que essas linhas de suporte e resistência que são inclinadas, e essas linhas são chamadas de linhas de tendência, tá? Existem essas linhas de suporte e resistência que são inclinadas, elas são chamadas de linhas de tendência. Existem duas linhas de tendência, a de alta, chamada LTA, linha de tendência de alta, e a de baixa, a LTB, chamada linha de tendência de baixa, tá? Essa aqui é a abreviação que se dá popular no mercado, né? Abreviação de mercado. Linha de tendência de alta, famosa LTA. Essa linha é desenhada ao ligar dois ou mais fundos do ativo. Ó, a linha de alta está aqui em verde e ele tem topos e fundos. Pode ver quando o preço toca, ele tende a ser batido por ser uma LTA, né? Você irá perceber quando traçar na LTA que você irá perceber quando traçar a LTA que os ativos, quando chegam próximo a essa linha, tendem a tocá-la e a subir novamente, continuando o zigue-zague, né? O zigue-zague do movimento aqui, pessoal. Essa linha tem a mesma propriedade dos suportes, quanto mais antiga e testada, mais forte ela será. Então vamos aqui para o gráfico. Vamos lá, vamos botar aqui agora nos 60 minutos, a gente baixou demais aqui. Observamos aqui essa LTB, não vamos só em minha LTA, vamos cuidar uma LTA aqui. Olha, aqui nós temos uma LTA, correto? Esse ativo no momento que estava fazendo estes
topos e fundos aqui tocando e subindo, você já tinha CLTA aqui traçado. Olha o quanto ela respeitou a tela frente até ela ser rompida aqui. Ela foi uma linha que o preço, quando tocou nela, foi batido. Tocou nela, foi batido. Né? Ó, nem chegou a tocar, fez esse movimento aqui. E mesmo assim, aqui, quando tocou nela, brigou até que rompeu, fez lá o pullback nela e seguiu caindo. Correto? Beleza? Isso é uma questão de LTA. Se você botar no diário, seja em qual tempo o gráfico for, você vai observar que essas linhas são linhas traçadas e que também são respeitadas. Bem mais para trás aqui, ó, antes do Covid, ó, o preço vinha batendo nela, tá? E aqui no diário, ó, você consegue perceber que teve o Covid aqui, que foi algo que rompeu essa LTA, né? Foi algo que todo mundo, mesmo assim, ó, quando ele rompe uma LTA, você vai botar perto para você ver, olha ali, ó, tá vendo que ele perde e volta a testar? Ó, LTA, o preço perdeu, voltou a testar e caiu, certo? Então muita gente espera a confirmação do pivô. É algo bem, é uma operação bem, acontece todo dia. Para quem opera intraday, então a todo momento está acontecendo um rompimento e um teste. Cuida só, tínhamos aqui uma LTA, ó, o preço vem, ó, bate, começa a tocar nela. Quando ele rompe, você não compra aqui o rompimento, você espera o toque novamente dessa linha para vender. Tá? E a mesma coisa acontece na LTB. Você tem uma LTB traçada, ó, o preço vem trabalhando nessa LTB. Quando ele rompe, você não compra o rompimento, você espera o teste da linha e o preço, né? Muita gente costuma a ser muito mais assertivos entrando nesse tipo de situação. Não no rompimento, até porque 80% dos rompimentos falham e então não seria bom comprar um rompimento, nem vender um rompimento, e sim no teste do rompimento, né? Que se acontece sempre depois que uma linha é rompida, o preço tende a voltar para testá-la novamente. E na aula anterior a gente já falou sobre isso, né? Todo suporte rompido vira resistência, toda resistência rompida vira suporte. Então, em vez do preço agora ser impulsionado para baixo, ele vai ser impulsionado para cima. Certo? Então, já vimos aqui a LTA. Hoje é uma aula bem simples, bem rápida, né? Que é algo simples também, você tem que praticar, abrir o seu gráfico aí e começar a encontrar LTA, LTB, tá? LTB é uma linha de traça topos e fundos descendentes formando um canal de baixa, né? Do mesmo jeito que a LTA forma um canal de alta, a LTB forma um canal de baixa. Podemos observar nessa situação aqui, ó, uma LTB onde o preço trabalha nela, sempre que toca, aqui rompeu, voltou para testar e subiu. E temos, neste caso também, a LTA. Nós temos aqui, eu estou nos 5 minutos, nós temos a LTA se aproxima mais do gráfico acontecendo aqui. Tá? Você sempre vai encontrar. Ó. São as linhas de tendências de curtíssimo prazo. Ela é rompida, retestada, não consegue perder, e aí ele já tem outra linha que você deve traçar, observando sempre o seu operacional. Aqui eu estou postando bem o mais popular da LTA LTB, tá? Mas quando o gráfico está andando, você tem essas linhas aqui, o preço está trabalhando em cima. Isso aqui você tem um canal de alta, tá? E quando você tem uma linha sendo respeitada, você tem também, por que não, um canal de baixa, tá? Sempre você vai ter trabalhando entre alta e baixa, que eu estou nos 5 minutos. E tem muito ruído, entende? 5 minutos acontece com muito ruído. Mas se você pegar aqui, tem uma ferramenta aqui chamada canal, ó, que você traça aqui, ó, e você consegue ter esse canal já no gráfico. Você pode colorir esse canal da cor que você quiser, ó. E você coloca estender o final, estender nisso, exibir a linha central, porque muitos operacionais também costumam utilizar o meio do canal como ponto de saída, por ser muito relevante. Olha lá, observe que o preço, você tem uma estrutura formada, ó,
Aqui você formou o meio do canal, o movimento sempre que se você vendeu no topo de uma LTA, né, deste canal de alta aqui, você notou que aqui foi um topo de canal, e aí você vendeu, você realiza parcial ou fecha a operação no meio do movimento, que sempre vai embolar aqui. Volta a testar esse fundo, se você compra meio do canal parcial e realiza no total lá no fundo, ou já executa toda a sua posição aqui, isso é um contrato, tá? Aqui neste topo você tem novamente, por ser uma linha aqui, ó, uma venda, você pode ver que embola no meio do canal. Esses seriam os canais. Todo canal é formado quando você tem a junção de duas LTAs ou de duas LTBs. Você tem esse canal e tende a ter o meio dele, e não ficou muito reto, mas vocês entenderam, como uma região de disputa e de nunca tomada de posição. Tá? A não ser que você saiba muito bem o que está fazendo e tenha identificado alguma coisa que tenha dado no seu operacional aí que lhe ajude a poder fazer o trade, né, de uma maneira segura e tudo bem protegido. Beleza, pessoal? Hoje foi bem simples, tá? Essas linhas têm a mesma propriedade de resistência. Quanto mais antiga e mais testadas, mais forte ela será. Tá? Quanto mais antigo o seu tempo gráfico você consiga, aumenta ali por 60 minutos, por 240 minutos, você vai ter sempre uma questão de uma linha que é testada durante muito tempo, ela tende a ser respeitada. Temos aqui ó, o diário, por exemplo. Tá? O diário como uma linha que foi testada aqui atrás e agora está sendo testada de novo. A gente tem esses dois fundos aqui, tá? Junto com essa região aqui, ó. Vou botar o mensal, vai ficar melhor, ó. Lá atrás ela serviu como uma região que bateu o preço, chegou a formar uma LTB. Bateu o preço, ó. LTB, certo? E o preço sempre vai trabalhar com isso, ó. No momento que o preço começa a subir, ó. LTA, canal de alta, LTB, canal de baixa. Beleza, pessoal? Então era isso aí. Vou deixar aqui nos comentários o link para você saber mais sobre nossos grupos, Instagram, Facebook, WhatsApp. Se quiser entrar lá, fique à vontade. Vou deixar o canal do meu filho, que ele faz uns vídeos aqui de jogos, ele joga muitos jogos. Se vocês quiserem, tiverem criança pequena, ele se inscreve, ele vai ficar bem feliz. Beleza, pessoal? Então tá, é isso aí. Bom final de domingo e até amanhã. Valeu!